Bom, pessoal, vamos iniciando mais um vídeo de acompanhamento mensal e esse é um fundo novo que eu não tinha feito ainda aqui. Acho que estamos para o quarto mês, né, de acompanhamento de vários fundos. A gente já passou de 50 fundos imobiliários acompanhando. E é o TEP11, que é um fundo de lajes. Não é um fundo, não é um segmento que me interessava. Porque eu sempre falo para vocês que lajes corporativas é um segmento complexo, economia influencia demais, né? Então não é um ativo que seja meio resiliente na questão da parte econômica, sofre bastante. Tanto é que vocês podem ver os vídeos que eu tenho gravado aí de fundos de lajes, o quanto eles vêm sofrendo, né? Mas esse fundo especial eu quis trazer para o canal até para mim, porque eu quero acompanhar mais, principalmente depois que eu comecei a estudar, e a gente vê um fundo de lajes com vacância zero, é de chamar atenção. Inclusive, eu falei bastante sobre ele no vídeo do HGRE, que saiu esses dias aí, que provavelmente uma das vendas que o HGRE está fazendo lá do edifício Faria Lima vai ser para o TEP11, então a gente vai acompanhar isso. Obviamente está em sigilo a negociação, mas a gente vai acompanhar isso, mas pelos informes parece que isso vai acontecer. Mas vamos lá para o relatório gerencial, vocês vão ver que é um fundo bem interessante, de uma gestora que me parece muito preocupada com o cotista, né? Eles até têm um canal no YouTube, deixa eu até mostrar para vocês aqui, eu vou até deixar o endereço aqui para vocês embaixo, que é esse canal aqui. Eles fazem acompanhamento, a leitura de janeiro, de dezembro, eles fazem a leitura do relatório. Na verdade, eles não é que eles ficam lendo o relatório, mas aí eles comentam alguns pontos. Eu até vi o de janeiro aqui para poder ver se tem alguma informação que eu não peguei vendo o relatório, mas é bem bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, o que a gente está falando é o TEP11, que é da Tellus Properties. Então é um fundo de lajes corporativas, né? Agora, o relatório agora de... Opa, passou, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Relatório agora de janeiro de 24, né? Como vocês podem ver aqui. Bom, então olha só, isso aqui é o que mais me chamou a atenção. Vacância física 0%. Tem uma vacância financeira aqui pequena, mas totalmente ocupado. Isso me chamou a atenção por ser um fundo de laje, né? Então, cota mercado 93, a cota patrimonial 96. É um dos fundos que a gente pegar de lajes que estão muito próximo do prêmio sobre VP, está com um pequeno deságio. O deságio acho que tem muito mais a ver com o segmento do que o próprio fundo. É um fundo pequeno, como vocês podem ver aqui, né? 392 milhões. Vamos ver se ele vai crescer, se o mercado vai deixar ele crescer, se a economia vai deixar ele crescer. Mas vocês vão ver que ele fez duas grandes operações, uma baita de uma venda, que basicamente é metade do patrimônio dele. A gente precisa ver como é que ele vai alocar isso, e está fazendo a compra do Faria Lima. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então aqui a área dele 35.500 metros quadrados, dividendo pago 64 centavos, bem interessante. Dividend yield analisado 8,58, foi o que eu falei para vocês, está na média de laje de 7 a 9, né, ali oscilando um pouquinho, está na média de... E o que me chamou mais atenção é a questão da parte de vacância, né, de 0%. Bom, aqui a parte... E gostei bastante do relatório, bem explicativo, bonitinho. Então, aqui a parte de movimentações do mês. Então, eles assinaram como é que chama? Esqueci o nome. O MOU. É um movimento... Não é movimento, é um... memorial, é o memorando de entendimentos, né? Referente à venda da participação do TEP no edifício São Luís. É uma baita venda. Eles têm aqui um ponto, mas eu vou entrar lá no fato relevante que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui o que eu falei, a assinatura do MOU para aquisição de conjuntos do edifício comercial localizado na Brigadeiro Faria Lima. Então tudo leva a crer que seja um imóvel do HGRE. A gente vai acompanhar isso para saber mais para frente. Está em diligência, a gente não sabe ainda, né? Então olha só, em relação ao edifício São Luís, eu vou mostrar para vocês o fato relevante aqui. Aquisição de imóvel bem localizado, mas vamos direto para ele aqui, para ficar mais fácil. Então eles assinaram o MOU, né, esse memorando de entendimentos, por meio do fundo expressa a sua intenção de vender os conjuntos de 23 até a 219, um preço total de 215 milhões, sendo que ele vai receber isso em 24 vezes, não vai receber tudo de uma vez. E aí eles até colocam aqui que o ativo ele foi adquirido em duas vezes, né? Uma em fevereiro de 21, uma na verdade outubro de 19 e outra segunda em fevereiro de 21, sendo em outubro de 19 ao preço por metro quadrado de 12 mil, em fevereiro a 14 mil e vendeu agora a 16 mil, ou seja,
gerando um ganho de capital de 9,47. É muito, assim, é muita coisa mesmo, e 95% ele vai ter que distribuir. Mas lembrando, ele vai receber isso durante 24 meses. Então, o fundo precisa ver como é que ele vai fazer essa distribuição desse valor, se ele vai chegar no final do mês, pegar o valor dos recebimentos daqueles 6 meses para pagar, ou vai pagar mês a mês, a gente não sabe, a gente tem que acompanhar isso, tá? E aqui tem um racional por trás da venda, né, que é bastante é bacana de a gente ver isso, né? Então aqui tem a parte do edifício, ó, aquisição de um ativo bem, isso aqui quando eles compraram, né? Aquisição de um ativo bem localizado, com potencial de melhorias, que é o retrofit, que eu citei para vocês no relatório, no vídeo do HGRE, que é aquela questão de comprar um edifício acabadinho, quebradinho, reformar para poder fazer o ganho de capital nele depois. Então eles fizeram isso, né? Então foi bem interessante. Então aqui mostra a questão das aquisições, né? Da primeira aquisição, da segunda aquisição e depois o atual do fundo. Aqui eles colocam as melhorias, que é a parte do retrofit, né? Melhorias no ativo, abertura do prédio ao público, centralização da recepção, troca de catracas, instalação de geladores, modernização do ar-condicionado. E aí eles colocam a questão do aluguel reajustado em quase mais de 40%, compra do ativo por 13 mil de média, né? Venda por 13 mil, 16 mil, distribuição de 9,34 de lucro. Aqui ó, o antes e depois, né? Como que era, como que ficou, né? Aqui olha só como era bem acabadinho, né? Esse é o retrofit, é você fazer melhorar e olha só como mudou bastante, né? Instalação de catraca ficou bem legal. Né? E aqui tem um ponto que me chamou a atenção, que talvez faça. Eu até assisti o vídeo para saber se eles iam falar isso, mas não falaram. Que é a redução de alavancagem atual do fundo, mas eles não mostram com essa alavancagem. Então, eles podem, obviamente, eu não vi todos os relatórios. Se alguém que acompanha o TEP 11 aí pode escrever aqui qual que é, ou se vocês sabem que alavancagem é essa, mas eu não sei qual que é. Mas é muito importante, aí é um ponto de, por exemplo, para você que é investidor novo e vai estudar o fundo. Eles precisavam trazer essa informação. Vocês vão ver no relatório que não fala sobre essa alavancagem. Então, aqui eles até falam, né? Ó, a destinação dos recursos, conforme já mencionado anteriormente, será para novas aquisições dentro do perfil de estratégia do fundo, em localizações prime e a redução de alavancagem atual do fundo. E aí, se a gente for ver, são 250 milhões de venda num fundo que tem patrimônio de 440, é praticamente quase um pouco mais da metade do fundo, né, que foi vendido. Então a gente tem que ir acompanhando isso. Então aqui, ó, o valor da 215, não, na verdade não é metade, né? Um pouco menos da metade seria 220 a metade, né? Um pouquinho menos da metade, mas praticamente é muita coisa. Então a taxa de retorno muito alta, isso da venda, tá? Aí aquele ganho de capital de 40 milhões, 9,34, e a gente tem que acompanhar como é que o fundo vai fazer a distribuição. Então aqui, ó, agora já referente aos dados operacionais do fundo mesmo. Em janeiro ele teve resultado de 2.846, 0% de inadimplência, distribuição de 0,64, o que equivale a 87% de CDI, 8,58% de dividend yield. E aqui eles colocam que a distribuição de 81 em junho e 90 em dezembro de 23 foi em função de ganho de capital que eles tiveram com o edifício Timbaúba, que foi uma venda que eles fizeram no ano de 2023. E aqui a parte de receita do fundo, né? Ele tem uma receita nominal de 3 milhões e 213, tem carência de locação ainda, 145 milhões, desconto de 39, aluguéis recebidos fora de competência, e basicamente a receita de locação é a receita nominal. Então ele está muito próximo da receita potencial do fundo. Então aqui ele tem o guidance de 60 a 68, eu achei grande esse range, mais de 10% de range, mas eles estão no 64 e pagando dentro do guidance. Obviamente aqui esses meses eles ficaram abaixo, mas tiveram esse 90 centavos aqui que foi em função em função da venda do Timbaúba. Então puderam fazer a reserva para poder até fazer os pagamentos sem prejudicar o fluxo de caixa do fundo. Bom, continuando aqui, então olha só, receita de locação que a gente já viu, que é os 3.222, que a gente já viu lá, dá 76 por cota. E aqui, pessoal, que eu falei, despesa financeira. Qual é essa alavancagem que está dando 5 centavos por cota no mês? É quase
pouquinho menos de, se a gente for pegar por cota, está dando um pouco menos de 6%, 5%, mas é importante a gente saber do que se trata, né? Então eu fiquei um pouco decepcionado com isso, a gente tem que continuar acompanhando para ver se fala, se eles vão detalhar essa alavancagem, se alguém souber. Eu vou ver se eu dou uma olhada nos relatórios anteriores para ver se eu acho, mas aqui é vacância, né? 0%, aqui é a vacância financeira, caindo sempre, é muito bacana isso, bem gerenciável o fundo. Aqui, obviamente, essa parte vai sair, por isso que eu falei para vocês, 46% da receita do fundo vai embora. Então a gente tem que ver como é que vai ser essa alocação e tem que alocar rápido, a gente tem que ver isso. Meses maiores de renovação, 24% em junho, vencimento maior parte em 2026. Aqui a parte de negociação, um fundo pequeno, né, com valor de mercado patrimonial 440, mercado 300, quase 400, 22 mil cotistas, volume pequeno, se a gente for ver, né, de negociação, obviamente é um fundo pequeno. Então aqui é o patrimônio dele, aqui está a parte da alavancagem que eu falei para vocês, que a gente não sabe, eu procurei, não sei responder quais são, o que é essa alavancagem. Aqui é a parte de rentabilidade do fundo, que é a localização dele. São boas as localizações, né? São bem localizados os fundos, bem na região aqui do Itaim, Vila Olímpia, Brooklyn. Aqui são boas locações, todos os prédios com certificação ali de ouro e ali de prata, bem legal isso. Aqui a parte aqui a gente vai sair isso daqui, né? A venda dele, então a gente tem que, basicamente, a Torre Sul A, Passarela e Fujitsu, que são os imóveis do fundo atualmente. Aqui os rendimentos dele desde o início. E aqui a parte final do relatório, mais dados assim só sobre a gestora. Então, pessoal, a gente tem que acompanhar. Eu quero continuar acompanhando porque eu preciso ver, eu quero entender como é que eles vão alocar esses recursos, até porque não vão receber tudo de uma vez. Então a gente precisa ver, inclusive, como é que vai ser a desocupação desse imóvel, e saber como é que vai ficar, o fundo agora, porque grande parte da receita dele vinha desse edifício. Então, espero que vocês tenham gostado. E se alguém souber da alavancagem dele, coloca aqui nos comentários para mim. Aquele abraço e até o próximo.